A paz do Senhor, meu irmão, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Bem-vindo à Escola Bíblica Dominical do Ministério Guiando o Rebanho. Uma bênção de Deus para o seu coração. DOFK, Guiando o Rebanho, é o nome do nosso ministério. Quero louvar a Deus por sua vida. Vamos orar para iniciarmos a nossa EBD, oferecer o nosso louvor, o nosso culto em oração a Deus. Senhor, recebe a nossa adoração, abençoa a nossa escola bíblica dominical, ó Pai, pois precisamos aqui do teu direcionamento, do teu ensino, da tua palavra. É o nosso sustento, nosso suprimento constante de vida. Nós te pedimos, ó Deus, tenha misericórdia de nós, nos dê tua graça, no nome de Jesus, amém. Senhor, nos abençoe, nos dê uma escola bíblica abençoada, ó Pai. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como fora de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cai-se diante dele a terra, bota os joelhos e dá as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Autoridade e poder, domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, bota os joelhos e as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Aleluia! Bendito seja o Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, presbítero. Aleluia! É como um sonho feliz, felicidade que passa, não volta outra vez. Dizem que não vale a pena buscar encontrar o amor, porque é tesouro escondido sem mapa pra nos guiar. No começo até acreditei nessa história, o amor foi banido da minha memória. Faltar valor novo na vida que eu não sabia. Primeiro eu sofrendo sem uma saída, descobri que alguém por mim deu sua vida. Só então entendi que o amor verdadeiro existia. Eu descobri o amor tomou conta de mim. Como um povo que arde, Jesus Cristo vive em mim. Eu acredito no amor, em muitos milagres que pode fazer. O amor verdadeiro de Cristo mudou
Santo é o Senhor dos exércitos, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bendito seja o nosso Pai. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabe muito bem. Tu és tremendo, a glória que tem. Comigo também, e este amor tão grande eleva-me a Ti. Tu és tremendo. Santo é este Deus tremendo, a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Bendito seja o grande Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou nele com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Vamos aprender nas regiões celestiais. Essa aqui, nesse momento, depois que nós oramos e consagramos as nossas vidas na presença de Deus, essa se torna a região celestial. Quando o apóstolo Paulo fala de regiões celestiais em Cristo Jesus, não é só na parte sobrenatural, porque o homem não sabe aonde está, é uma dimensão a qual nós não dominamos e nem temos ciência. Passamos a ter ciência dela quando passamos do estado de vida e passamos pela morte. Então, o nosso parte imaterial, ela passa para essa parte sobrenatural, essa outra dimensão a qual nós vamos conhecer. Agora, a região celestial, no momento agora, imediato, em que Satanás quer se assentar como rei, como Deus, como Senhor, é os púlpitos das igrejas. Essa aqui é uma região celestial. A região celestial é o local onde Deus expõe os seus planos, projetos e propósitos e revela toda a obra salvífica para o ser humano. E o diabo quer estar sentado neste lugar para trazer o que nós vamos aprender hoje aqui na Epístola de Tessalonicenses, as heresias, confundir, trazer confusão. Isso faz com que a igreja não progrida na fé. A fé, o progresso da fé não é ganhar muito dinheiro. Isso é algo que vai ser consequência de uma vida de fé. O projeto de Deus para a salvação do homem não é o homem ter fazendas, casas e reino deste mundo. O projeto de Deus para o homem é que o homem seja próspero no seu espírito. Qual é a prosperidade no espírito? É ter Cristo em você. Isso é prosperidade. Lembremos-nos daquela passagem da jovem que estava presa em outra nação, quando ela disse para o seu senhor, né? E ela disse, se eu não me engano, é Amã o nome dele, disse para o seu senhor, general do exército, e ela disse assim, se tu estivesse na minha terra diante do profeta, então lá tu conseguiria a bênção, porque Deus ouviria o profeta e te curaria. Ele vai ao profeta, e o profeta manda ele se banhar 7 vezes no rio Jordão, e ele se sente indignado e diz assim, poxa, na minha terra eu tenho abanas e farpas, rio melhor do que o Jordão, águas límpidas, eu vou mergulhar nesse rio com essa água barrenta, essa água que, em vista da que eu tenho lá, é imunda, que bem pode me fazer essa água? E os servos dele falam assim, se te pedisse ouro e prata, tu não daria? Aí, o moral da história ali é que Deus quer obediência. Deus quer que a obediência quebra o orgulho, quebra a soberba do indivíduo. Quem obedece é humilde, quem não obedece é soberbo. Tem muito soberbo hoje em cima dos púlpitos, nas regiões celestiais, e negando a palavra de Deus ao povo. Então essa é a região que o diabo quer estar, e a humildade faz com que o homem receba as benécias e as bênçãos de Deus,
E o homem que obedece a Deus, ele anda na sua palavra. Todo o tempo Paulo vai falar isso aqui em 2 Tessalonicenses. Eu vou pedir aqui o presbítero Carlos que venha fazer oração, como soldado está no exército, para nós iniciarmos a escola bíblica dominical. Temos que dar serviço aos nossos obreiros. Ai. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, Amém, Salvador Jesus. Jesus Cristo. Eu saúdo com a paz a todos, amém? Amém, Jesus. Oremos. Bendito, santo, eterno, poderoso Sim, meu Deus. Te damos graças, ó Deus, na manhã desse dia, Pai. Obrigado, Deus, pela... o Senhor nos dá, Senhor, essa condição de poder estar Aleluia. aqui, Senhor, essa chance, essa oportunidade de estarmos na Tua presença, Senhor, poder adorar, poder louvar, poder aprender. Aleluia. Deus. Aleluia, contigo através do teu servo, Senhor, Amém. na manhã desse dia. Seja conosco, fala, Senhor, para nós, para mim, para os irmãos aqui presentes e todos aqueles, ó Pai, aonde estiverem, ó Deus, assistindo, cultuando também nessa live, glória a Deus. Seja conosco. Aleluia. Fala conosco. Sim, e que a tua presença seja ainda mais forte, Senhor. Aleluia. Na manhã desse dia, em nossas vidas e na de Sim. cada um, Senhor, aí do outro lado, em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe. Glória a Deus, maravilha, Jesus. Te louvamos, ó Pai, e te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Aqui está a tua igreja, os teus servos, os teus filhos diante de ti. Usa-nos na beleza da tua santidade. Santo é o Senhor dos Exércitos. Hoje nós vamos continuar em Tessalonicenses, uma igreja abençoada, que o Senhor opera maravilha e está aqui sobre a graça, né, da cobertura, vamos dizer assim, espiritual de Paulo, ou Saulo de Tarso. Tem gente que não fala Saulo de Tarso, não, o nome dele é Saulo de Tarso e é Paulo também. Ele tem duas cidadanias, a grega e a romana. Pela cidadania grega, ou seja, romana, ele tem a cidadania judaica e romana. Pela cidadania romana ele é Saulo, é Paulo, e pela cidadania judaica ele é Saulo de Tarso. Então, como ele tem reconhecidamente duas cidadanias, ele tem dois nomes, um pelos romanos e um pelo seu lado hebreu, pelo seu lado de Israel. Então vamos aqui, tanto faz chamar de Paulo como de Saulo, tanto faz. Então vamos lá, 2 Tessalonicenses, o espaço de tempo que separa as duas epístolas aos Tessalonicenses, você pode abrir a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, por gentileza, né? É menor que um ano. Isto ocorreu porque a comunidade local não assimilou corretamente as orientações da primeira epístola, especialmente em relação à volta de Cristo. Havia na igreja alguns falsos mestres que insistiam em dizer que o dia de Cristo já havia chegado. A igreja estava contaminada e precisava ser reorientada sobre vários aspectos futuros. Por isso Paulo escreveu 2 Tessalonicenses, que é o segundo volume do manual de fé escrito à igreja aos Tessalonicenses. Então, a primeira epístola Paulo escreve para confirmar os Tessalonicenses na fé. Ele escreve chamando o povo para o centro da vontade de Deus, fala sobre alguns pontos escatológicos, sobre a fé em Cristo, sobre a esperança da salvação, de ser coroado com a vida eterna e a manifestação do Cristo nas nuvens, que vai buscar a sua igreja. Quando Paulo ensina isso, alguns, toda pessoa que não aprende o Evangelho, é fácil você ver quando a pessoa não tem domínio doutrinário. Ou seja, ele não tem domínio da doutrina que ele está ensinando. Ele começa a falar, e quando eu aprendi isso, e o Espírito Santo revela, e se você colocar em prática, você vai ver. Todas as vezes que o indivíduo está em dúvida, ele começa a falar o né, porque ele quer uma confirmação do coração dele. Então eu vejo muitos obreiros, começam a ensinar, e de repente eles chutam a jaca, como diz aí o povo, mete o pé pelas mãos, aí fica, não, irmão, porque ele quer a confirmação, porque ele mesmo não tem certeza. Então tem aqueles obreiros que se intitulam, conhecedores das Escrituras, mas não tem domínio sobre a revelação da palavra de Deus, daquilo que Deus revela à sua igreja por meio
daquilo que está escrito, daquilo que foi revelado. O que foi revelado? Isso foi revelado. Tudo que está escrito aqui é revelado. Aí tem, não, porque a Bíblia está cheia de mistérios. Sim, os mistérios que tem na Bíblia, alguns nós não conhecemos e quase todos nós conhecemos. Por isso que o Espírito Santo, ele é o revelador das Escrituras. Porque de tempos em tempos o Espírito Santo revela algo e você aprende com pessoas que receberam da parte do Espírito Santo. Para que isso? Para criar uma nova doutrina? Não, para que a igreja permaneça firme no propósito da esperança da vinda do Senhor, para encontrarmos com Ele nas nuvens. Então, quando Paulo escreve a primeira epístola, e ele fala sobre alguns pontos escatológicos da esperança, da fé, da vida eterna, que é a coroação do ser humano, por causa da fé que ele abraça em Cristo Jesus, alguns falsos profetas e falsos doutrinadores começaram a criar umas caraminholas na cabeça do povo, e isso começou a atrapalhar a igreja, porque muitos, daqui a pouco nós vamos ver, começaram a ter desânimos, a ficar preguiçosos, né? A vadiar, achando que Jesus vai vir logo daqui a pouco ou amanhã. Jesus está apontando aí. Então, para que trabalhar? Para que eu me esforçar se o Senhor vai acabar com esse sistema todo e vai começar outro? Porém, Jesus não tem parte com o preguiçoso. Jesus não tem parte com esse tipo de gente. Preguiçoso não tem parte com Deus. Vadio não tem parte com Deus. Imoral não tem parte com Deus. Porque a vadiagem, a preguiça, todo tipo de... todos os seus sinônimos, né? As pessoas que praticam isso não têm parte com Deus. Por quê? Deus, ele vai vir buscar a sua igreja. A igreja dele é uma igreja operante, não inerte. Não importa quando Jesus vai vir. Se daqui a 2 minutos, daqui a 1 hora, daqui a 1 mês, daqui a 1 ano. Eu tenho que estar pronto, vigilante. Por isso ele dá a parábola das 10 virgens. 5 loucas e 5 prudentes. Então esse povo, quando ouve isso e começa a ver uma distorção da mensagem que Paulo havia ensinado, começa a surgir alguns problemas na igreja dos Tessalônicos. Por quê? Começou pessoas a ficar na vadiagem, na inércia, na inoperância, não querendo trabalhar, dizendo que o dia do Senhor viria, e para que acumular riqueza, para que trabalhar? Mas queriam comer às custas das pessoas, queriam viver às custas das pessoas. Oi? Já tinha isso. Já tinha isso. Eles queriam viver às custas das pessoas, principalmente esses indivíduos que se diziam ser ministros da palavra de Deus. Eles queriam se encostar. A maior luta de Paulo ao pregar as igrejas a qual ele fundou e a qual ele preparou e a qual ele entregou esse legado maravilhoso que é a revelação dessa escritura, foi o combate dos falsos profetas, foi o combate dos falsos mestres e o combate dos preguiçosos, dos malandros, que queriam, depois que a igreja estava formada, eles queriam se encostar na igreja para usufruir dos bens da igreja. E na maioria das vezes o Espírito Santo não comunga com esse tipo de pessoas. Essas pessoas governam a igreja com seus talentos humanos. Muitas das vezes querem ser bons administradores, né? Pensam que a igreja é algum tipo de negócio. Por isso que Judas vai dizer, para que o povo aprenda as escrituras, para que os homens que não têm o coração em Deus, né, mas têm o coração naquilo que lhe agrada, não venham governar a igreja de Cristo para os seus próprios interesses. E hoje a igreja de Cristo teve um péssimo ensino. Quando eu já vi igrejas que eu já participei, que as pessoas falam, não, você dá a tua oferta, dá teu dízimo, mas você acredita, você não quer nem saber. Mentira, você tem que dar a tua oferta, o teu dízimo, mas você, como parte operante do corpo de Cristo, você tem que saber onde está sendo colocado. Você está sendo onde está sendo enviado. Por exemplo, a maior oferta que hoje eu recebo em minha mão é a oferta de missões. Esse mês eu recebi a oferta de missões direto. Aí só entrou um dízimo esse mês aqui para nós. Vai me ajudar a pagar minha luz, vai me ajudar a pagar a água. Por quê? É o pouco que eu tenho da despesa que eu tenho, em virtude de tudo aquilo que Deus tem feito. Então, quer dizer, está entendendo, minha irmã? Para a glória de Deus, então a pessoa sabe onde está sendo colocado. Mas o dízimo de missões, tenho eu como testemunho, o Espírito Santo tem o meu tesoureiro e as pessoas que recebem. A hora que tu quiser, eu ponho lá. Então, o que acontece hoje? As pessoas ficam
dentro desse pacote, né, inchado, com esse tipo de gente dizendo que são uma revelação divina, que tem um conhecimento, e humanizam a pregação do Evangelho. Muitas das vezes pegam, que é fácil fazer isso, o Evangelho, desvirtuam o Evangelho e colocam aí hoje algo muito famoso no meio do povo evangélico, que é o tal do coach, né? Que é algo que é parte da psicologia para estimular, para tirar a pessoa da inércia, para despertar o indivíduo. Está sendo trocado. Estão colocando coach dentro da igreja e tirando a verdadeira palavra inspirada do Evangelho dentro da igreja. Então hoje você vê as pessoas pegar parte da Bíblia e ensinar o indivíduo até a buscar mais vitória, a ser mais perseverante, a mais tudo isso dentro do coach. Então o que está acontecendo? Eu não sou contra o coach, desde que ele não descentralize o que? A palavra de Deus. O coach pode fazer parte, não tomar a primazia. Então o que estava acontecendo lá, provavelmente era esse tipo de coisa, aqueles camaradas que chegam, não, olha, até o que Deus me revelou aqui, a volta do Senhor já aconteceu, porque ele veio, porque Jesus veio, cumpriu com o seu ministério, a ideia dos caras, Jesus veio, cumpriu com o seu ministério, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, e depois ele aparece aos discípulos e a mais de 500, então Jesus já veio, já apareceu mais de 500, e ascendeu ao céu, e agora ele intercede por nós já estamos dentro desse período, da segunda fase da aparição de Cristo. Ele já veio, e agora nós estamos aqui, mas e como fica isso? Aí Paulo vai trazer uma mensagem mais profunda. Provavelmente a cabeça desses homens estavam nisso, dizendo, ele já veio, que ele já apareceu, como tem certas religiões hoje aí que já dizem cabalmente que Jesus já voltou. Jesus já voltou, que agora está operando, como se isso aqui fosse o reino que Cristo veio implantar. Não veio. O templo de Jerusalém não foi construído, o Cristo não desceu sobre ele com Deus e o Cordeiro não desceu sobre ele. Então está escrito lá em Apocalipse. Então as pessoas metem o pé pela mão e começam a falar coisas que começam a retardar o desenvolvimento da vida de um cristão. Como hoje nós temos muito esse retardo, que as pessoas chegam na igreja e falam assim, quem aqui já recebeu, já foi batizado com o Espírito Santo, levanta a mão. Tem igrejas que mais de 70% das pessoas não levantam a mão, entendeu? E eu fico olhando assim, que coisa é essa? Olha a palavra correta. Quem aqui, que tem poucas pessoas, mas vou fazer a pergunta, quem aqui já recebeu a manifestação da graça do dom do Espírito Santo que está em você? Levanta a mão. Já fala em língua? Também? Já fala? Já recebeu. Agora o irmão que ainda não falou em língua, teve esse privilégio de despertar isso, significa que ele não tem o Espírito Santo, que ele não recebeu? Lógico que não, lógico que ele é cheio do Espírito. Quem te convenceu? O Espírito Santo. Quem entrou em você e permanece em você, te dando força para você ter essa vida que você tem, o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo está dentro de você, os dons do Espírito Santo estão dentro de você. O que o Espírito Santo espera é um despertar teu para esse interesse, que aí ele vai começar a trabalhar você, para que ele faça o quê? O que o Espírito Santo faz? Manifeste este dom que já existe em você. Está entendendo o que eu estou falando? Então, ensinaram a gente errado. Eu aprendi errado. Nós aceitamos Jesus junto na mesma igreja, e eu ficava lá, glória, nas orações, não tem que glorificar até o Espírito Santo. Ficava rouco, perdia minha voz. Eu ficava rouco, perdia minha voz, e não recebia nada, e saía dali frustrado, quando o Espírito Santo já estava dentro de mim. Um dia, um homem de Deus chegou para mim e falou assim, pastor, na época eu era seminarista e não tinha o som de pastor, mas naquele dia o Espírito Santo me usou de uma maneira tão maravilhosa, eu senti o fluir da graça de Deus em mim, e ele me chamou e falou, pastor, por que o senhor não falou em línguas lá em cima? Aí eu falei, irmão, não, ainda não sou batizado com o Espírito Santo. Ele falou, não, o senhor estava pregando lá, Deus mandou falar contigo, eu estava vendo
o Espírito estava falando dentro de você. Realmente, eu pregava e dava vontade de eu falar línguas que estavam na minha cabeça. Porém, eu não soltava porque eu esperava aquele choque, né? Aquele estrondo que as pessoas falavam, que recebia um choque, um curto-circuito. Esperei aquilo durante mais de 15 anos. Nunca aconteceu. Aí esse cidadão chegou e falou para mim: pastor, ninguém prega com a autoridade que tu prega. Fala com a destreza que tu fala, se não estiver cheio do Espírito Santo. O tempo todo o Espírito Santo estava no irmão. E aquele homem era um oficial, né, aposentado da polícia militar. Ele falou para mim: meu filho, tu está cheio do Espírito Santo. Deus te usou de uma maneira maravilhosa. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí ele falou: vai para um lugar separado, chora ao Senhor e pede a Ele para se manifestar. Meu irmão, aquilo foi a boca de Deus falando comigo. Aí eu saí daqui um dia, peguei meu carro, fui para um lugar retirado que tinha aqui, de uma igreja batista que tinha um canto de oração, perto de uma montanha. Fui para lá e aquele dia lá eu esvaziei o meu pote da vontade de falar, de receber essa graça. E eu já tinha dom de visão, dom de revelação, mas não falava em língua. E para mim aquilo era que Deus não estava comigo. Quando eu joelhei, que eu comecei a orar, que eu comecei a chorar: Senhor, se eu tenho, eu quero, Jesus. Aí que veio aquela língua na minha mente, começou a me invadir, o corpo começou a crescer, inchar. Aí eu perdi o medo, larguei. Meu irmão, quando eu larguei a boca, já era. Eu falo em língua até hoje, nunca mais parei de falar. E surgiu uma dúvida no meu coração. Falei: Senhor, eu estou falando a mesma língua já há um ano, estou com medo disso. Aí o Espírito veio na minha mente e falou assim: tá, fique tranquilo que eu vou despertar uma variedade de língua. Hoje eu falo tanta língua. Às vezes eu fico pensando: Deus, eu estou falando, parece um índio lá do Azapache. Tem hora que eu falo, parece um alemão, um turco. Eu fico: meu Deus, que línguas são essas? Na maioria das vezes, muitas vezes eu mesmo não entendo, mas algumas vezes Deus está me usando em língua e eu estou entendendo tudo que Ele está falando. E às vezes Ele está falando para mim mesmo. Está entendendo? Uma palavra profética para mim mesmo, me dando ânimo, me dando graça, e muitas das vezes está até orando comigo. Ele permite eu saber da língua. Então isso é maravilhoso. Isso faz você ter uma primazia diante de outras pessoas? Não, não faz. O que faz você ter uma primazia diante das pessoas é ter Cristo, é o teu testemunho de vida, um testemunho bom, e não para se soberbar, querer ser mais. Aquele que tem mais, se torne servo. Se você tem muito Cristo e não se tornou servo, então esse Cristo em você está meio estranho. Então vamos aqui, visão panorâmica do nosso 2 Tessalonicenses. Faz parte do grupo das Epístolas Paulinas. O autor é Paulo, foi escrita na data de 52 DC. Local foi Corinto, no mesmo lugar que ele escreve a primeira, que nessa ocasião Paulo estava pastoreando a igreja dos Coríntios, trabalhando para não ser pesado a ninguém, que Deus não é Deus de preguiçoso, né? Versículo-chave, vamos ler? Os irmãos podem achar, podem me ajudar. 2 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 2. A expressão-chave da 2 Tessalonicenses é o dia do Senhor, porque em 1 Paulo abre esse conhecimento para os tessalônicos. E na 2 Tessalonicenses ele está trazendo a explicação, trazendo um ensino mais apurado, mais transparente, para que as pessoas não se tornem escravos da vontade de homens que se dizem ser e não o são. 2 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 1 ao 2, quem achou pode ler. Irmãos, no que diz respeito à vida de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Paulo está falando o quê? Não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra. Que espírito é esse? Tinha até gente profetizando isso dentro da igreja. Tinha gente largando profecia sobre esse assunto e afirmando que o Senhor tinha voltado. E outros, por palavra, ensinavam uma heresia, um falso ensino que estava trazendo uma perturbação para a igreja dos Tessalônicos. Então vamos lá, o esboço da nossa lição. Encorajamento, vai no capítulo 2 Tessalonicenses, capítulo 1, Paulo
faz todo o encorajamento. 2 Tessalonicenses, ela só tem 3 capítulos, então é fácil você ler toda ela, depois estudar. Se você tiver uma Bíblia de estudo, você lê todo o capítulo, toda Tessalonicenses, 1º, 2º, 3º e 4º capítulo, né? Que vai até o capítulo 3, quer dizer, 1º, 2º e 3º capítulo. Depois você vem lendo todo o rodapé da sua Bíblia de estudo, acompanhando o capítulo, o versículo, capítulo e versículo, capítulo 1, 3 ao 4, a minha aqui traz toda uma explicação. Então, quer dizer, havia na igreja dos Tessalônicos alguns profetas que já pegaram aquilo, até Paulo falar, ninguém profetizou nada. Então você começa a ver como a heresia fabricada dentro da mente de pessoas que estão adoecidas, sem a graça, sem o conhecimento, sem Deus. Quando Paulo fala da esperança da vinda de Cristo, o galardão de receber a vida eterna, essas pessoas se embriagaram com seus conhecimentos, com seus achismos, entendeu? Criaram heresias e profetizavam essas heresias. Será que hoje está diferente isso? Está diferente hoje? Tá não, tá a mesma coisa. As pessoas ficam aí criando suas heresias. Por exemplo, uma vez eu estava num grupo de oração, eu era jovem, eu tinha mais ou menos 22 anos, eu estava num grupo de oração, e nessa época eu estava desempregado, aí e tinha uma vida muito difícil. Eu morava lá no Bela Vista e fui buscar Deus, para Deus me ajudar, me dar tá entendendo? Me dar um norte. Falei, Senhor, tá difícil, a coisa tá muito difícil. E eu lembro que eu fui a pé até a linha do trem, né? Porque eu não estava com o dinheiro da passagem, aí peguei o trem ali que tinha um buraco assim, ali todo mundo fazia isso. Eu fui, não tinha dinheiro, para mim a pé era muito longe, a mais de 12 quilômetros. Aí peguei o trem, as 2 estações, 1, 2, soltei, desci, fui até lá e estava com dinheiro só da passagem de vinda, porque da passagem de vinda não tinha como eu vir, porque lá tinha tudo direitinho. Aí era em Augusto Vasconcelos, saí, fui na oração, estou bem lá na oração buscando, aí levanta lá uma pessoa com a palavra profética, né? Ó, levantou, veio até a minha pessoa, colocou a mão no meu ombro e profetizou para mim, e só me descer o sarrafo. Ainda falou assim, e tu com essa barba grande desse jeito, irmão, não tá, só tinha dinheiro da passagem, nem comida em casa eu tinha. Aí eu falei assim, Jesus, e eu sempre fui uma pessoa que eu nunca fui soberbo. Eu baixei a cabeça assim, falei, Senhor, o Senhor conhece meu coração, o Senhor está vendo que essa tua serva está fazendo? Foi, irmã. Eu falei, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, sou teu filho, sou teu servo. Por que essa mulher está fazendo isso comigo? Eu não tenho dinheiro nem para comer um pão, e quanto mais para comprar uma parede de barba, que na época era caro, não era barato. Eu falei, nem barba eu estou conseguindo fazer, meu cabelo está grande, eu estou humilhado mesmo. Acabou de profetizar para mim. Aí tinha um irmão lá que verdadeiramente ele era um vaso usado por Deus. Aí parece uma disputa profética, né? Mas ela me humilhou tanto que Deus tomou aquele varão no poder e falou para ela, ó, vem aqui diante de mim, prostre-se aqui, porque tu falou com o meu servo da maneira como eu não te dei, eu não falei isso por tua boca, e tu humilhou o meu ungido. E na época ele me chamou de ungido, eu não tinha muito conhecimento. Acabou que no futuro acabei me tornando pastor. Ele me ungiu e falou, dobra aqui o teu joelho diante de mim e peça perdão ao meu servo. Ela correu lá, ela reconheceu que Deus tinha falado com ela, e todo mundo reconheceu. Muita gente caiu de joelho sem ser oração para ela, porque foi um poder muito grande naquele dia. E eu glorifiquei a Deus, não é porque eu sou especial não, mas que foi porque ela humilhou muito. Então Deus falou, ela correu lá, dobrou o joelho, pediu perdão a Deus, chorando, deu uns gritos de pavor, e depois veio perto de mim, pegou na minha mão, irmão, me perdoa, irmão, me perdoa. Eu falei, tá, perdoar em nome de Jesus. Aí fiquei de olho fechado ali. Aí foi uma experiência que eu tive, que Deus abate verdadeiramente os soberbos. Por causa de quê? As pessoas colocam caramiolas em suas cabeças e depois se deixam tomar, né, por essa inspiração, e acha que é Deus, e não é Deus. Às vezes a pessoa está lá, eu tenho o dom de profecia, de pregar essa palavra, ó, eu sei dividir bem as coisas, eu fui bem ensinado, eu tenho o dom de profecia, como profeta, pregador da palavra, aqui eu sou profeta, como prego, estou fazendo isso agora, estou profetizando e estou ensinando, é uma profecia didática para o teu crescimento, para que você saiba
estar dentro da igreja de maneira digna, não envergonhar ninguém, não ser envergonhado. Pedi o Senhor para te guardar. Sou profeta aqui. E tenho o dom de profecia. Deus me deu o dom de profecia. Quando Ele vem me tomar em profecia, eu tenho tempo na minha mente. Qualquer profeta que fala, não tem, Deus toma com a mentira. Você tem tempo. Deus fala na tua mente. Deus vai dizer o que vai falar. Fica ali. Ele revela. Ele é parceria. Deus não te subjuga. Ele faz você de você o parceiro dele naquele momento. Tem profecia que Deus já veio me usar e eu falei assim, eu não vou abrir minha boca para falar isso. Eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor quer, mas eu não vou abrir minha boca. Olha, aí eu olhava assim e falei, eu tenho a profetisa ali, tem outra pessoa, outro profeta ali que tem esse dom, porque quem é sabe quem é. Então não adianta vir para cá ciscar raso, porque quem é verdadeiramente sabe quando a pessoa está falando com ele se é de Deus ou não. Muito difícil ser enganado. Falei, tem ali, pastor, tem ali Deus, tem ali, tem misericórdia de mim. Por 2 vezes o Espírito insistiu comigo, eu trancando a minha boca, falei, Senhor, eu não sou rebelde, mas não posso fazer isso. O Senhor sabe, tem misericórdia de mim. E Deus foi e tomou a outra pessoa e falou justamente aquilo que Ele tinha me dado. E aquilo aconteceu certinho como Ele falou. Por quê? Existe o profeta que profetiza a palavra, não é profeta por ofício, é profeta por graça, pregador da palavra. E existe o profeta por dom de profecia, é aquele dom que Deus, quando quer revelar algo, Ele fala no seio de sua igreja. Então Paulo está aqui no esboço bíblico, encorajando, dá a palavra de gratidão, desperta os desanimados. Quem são os desanimados? Aqueles que estão pegando qualquer tipo de doutrina e começam a ficar com desânimo. Não querem mais trabalhar, não querem orar, não querem mais, acham que as coisas vai acontecer de qualquer maneira. Esclarecimento, 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo está trazendo a doutrina, uma doutrina mais prática, correta em relação à volta de Cristo Jesus, sem ser aquela confusão que o povo estava enfrentando. Exortação, 2 Tessalonicenses capítulo 3, correção às desobediências que estavam acontecendo, que eram os preguiçosos, Tem muita gente preguiçosa dentro da igreja, que aproveita qualquer ganchinho que dá oportunidade a ele, e ele vai lá e pega, não, é isso aqui, quer dizer, ele é oportunista, ele não foi despertado para o crescimento verdadeiro. Então vamos lá, 1.3 da lição, 2 Tessalonicenses é uma sentença. Paulo continua a encorajar a igreja em Tessalônica, em face aos sofrimentos presentes, exorta os crentes locais em relação a deturpações sobre a volta de Cristo. Por que eles começaram a deturpar? Eles não tinham ouvido essa lição. A igreja dos Tessalonicenses foi uma igreja guerreira, uma igreja forte. Ela é reconhecida como a igreja ortodoxa daquela região, porque ela guardou mesmo. Ela foi perseguida, ela foi atacada por hereges, por falsos profetas, falsos mestres, mas ela permanecia. Por que ela permanecia? Olha como você tem que pegar esses pequenos detalhes para você se enriquecer. Por que ela permanecia? Porque ela dava ouvido à palavra de Deus. Está entendendo? Quando Paulo vinha e trazia a palavra, ela dava ouvido e se apegava àquilo. Lógico que se levantou muitos falsos profetas e falsos mestres oportunistas, porque o maior problema dentro da igreja, esse é o maior problema dentro da igreja, é a pessoa não conhecer as escrituras e querer, aquele peito de pombo. Não, irmão, porque Deus me revelou. Aí ele mesmo não tem certeza daquilo que ele está ensinando. Por que não tem certeza? Quem conhece as escrituras sabe quando o camarada está ensinando algo que ele não tem certeza. Às vezes a pessoa quer ensinar algo, que está no Novo Testamento, mas que também fala lá em Gênesis, mas que fala em todos os outros livros da Bíblia. Aí ele aonde não vai dar um respaldo para ele fala no Novo Testamento e fala lá em Gênesis. Mas o respaldo às vezes está em Levítico, está em Número, está entendendo? As coisas se correlacionam e muitas das vezes está lá em Apocalipse. Aí o camarada passa pelo aquilo, não ensina uma verdade inteira, aí entra o que? As meias verdades, e aí o diabo vem e opera trazendo a mentira, a confusão e o desânimo. Por isso que o Senhor sempre nos diz, temos que examinar as escrituras, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O que Paulo fazia direto era ler Bíblia, orar e pedir a graça do Cristo, que é o dono da igreja, que é aquele
que traz a verdadeira revelação aos nossos corações dessa palavra poderosa. Então, 2 Tessalonicenses em uma sentença. Ponto 2 da lição, comparação entre as epístolas. Não é difícil perceber que as duas epístolas são similares, elas são quase iguais. Aproximadamente 1/3 da primeira reafirmado na segunda. Por que Paulo reafirma? Porque foi esse ensino que ele trouxe na primeira epístola que trouxe a confusão para dentro da igreja, trouxe o problema para dentro da igreja. Porque vamos aqui fazer assim um pensamento, né, didático e direto, que você vai entender. Você pega e arma uma mesa na sua casa, lindíssima, com pratos, com talheres, né? E você pega um monte de criança de 10, 11, 12 anos, né, irmã? E coloca na mesa sentado, e você põe a comida lá, todo tipo de comida. Aí você vai ver que as crianças vão fazer o quê? Elas pegam a comida e foi para comer, verdade, é para comer. Mas o que elas fazem, né, minha irmã? Elas botam o sal, a comida salgada, daqui a pouco uma joga lá uma sobremesa no meio da comida. Quando tu olha assim, estão comendo comida com... Oi? Não sabe nem o que está comendo, ele está comendo a comida salgada, está comendo o doce, está comendo o pavê junto. Aí tu olha, está tudo no mesmo prato. Eu já vi isso na minha casa aqui com meus filhos quando eu era criança, que a gente, não é verdade? Aí tu fica, não, tu está comendo o que? Ele está lá misturando cachorro quente com bolo, e come, e eles comem aquilo daquele jeito. Aí cria o que? Toda uma confusão. Por quê? São neófitos, são inexperientes. Eles precisam de alguém que os auxilie. Não, ó, tem que comer isso aqui agora. Não fica com pressa de comer, não, porque a comida é para você. Ó, coma isso aqui agora. Não tenha pressa de comer, porque, ó, né, o cardápio é grande. Olha como, não é? É muita comida. Aqui tem filé mignon, tem salmão, aqui tem lagosta, aqui tem pudinho, aqui tem pavê. Oi? Alimento que não acaba, é isso, obrigado, minha irmã. Alimento que não acaba, alimento constante. Aí tem gente que se senta nisso aqui, ele quer comer tudo uma vez só, se desce. Ele comia tudo uma vez, aí o que acontece? Não vai passar, irmão. Vai dar problema, vai dar indigestão. Então, é aos poucos. Então, quando a igreja dos Tessalonicenses recebeu a primeira revelação do apóstolo, por quê? Aconteceu isso. Você tem que saber disso para você entender muita coisa que está acontecendo hoje na igreja. Porque eles passaram por essa situação que não deveria ter passado. Primeiro que Paulo funda a igreja dos Tessalonicenses rápido. 3 semanas aproximadamente ele ficou ali, foi perseguido, porque os perseguidores já vieram lá de Filipos, da igreja de Filipos, subiram perseguindo ele, e Paulo passa por Anfípolis, Apolônia, cai ali em Tessalônica, né? Vai a Bereia, de Bereia ele vai para Tessalônica, e os judeus estão perseguindo ele, estão em cima. Paulo vai passar 3 semanas ali, mas o evangelho que Paulo pregou foi tão poderoso, que a igreja, quando recebe, né, aonde não existia, Deus traz a existência à igreja, de pessoas que estavam com seus corações sedentos, com vontade, pegaram o evangelho, né, com avidez, com sede, abraçaram de uma maneira e vislumbraram a beleza da salvação. E se embriagaram com esse vinho aqui, meu irmão. Esse vinho é maravilhoso, esse vinho é o novo, é o vinho saboroso, é o vinho que não está fermentado por muito tempo, guardado muito tempo, que é muitas das vezes é rascante, né? Ele é inebriante, mas esse vinho aqui é saboroso demais. A igreja tessalônica, quando pega esse vinho gostoso e saboreia, eles querem tomar, beber desse vinho. E quando Paulo vai para Atenas, desce a Atenas, levando Silas com ele, Timóteo, que eles chegam em Corinto, Paulo manda ali, provavelmente, Timóteo a Tessalônica, para saber como vai a igreja, e ele vem dar a notícia e fala, ó, volta lá e leva essa epístola, que eles sabem da grande volta do Cristo, de como as coisas vão acontecer. O apóstolo dá como nós costumamos dizer, né, dá um beijinho na flor para ele, e eles se embriagam, principalmente os falsos mestres e profetas. Que é falsos mestres e profetas? Pessoas que se dizem ser conhecedores das Escrituras e não medem a responsabilidade em ensinar aquilo que eles estão aprendendo, assimilando. Não confere
página a página das Escrituras, não faz correlação com as Escrituras para ver o que ele ensina é verdadeiro. Aí começa a criar um monte de caramiolas e encher a cabeça da igreja de coisas que não tem nada a ver com a vinda de Cristo, e tornou a igreja dos Tessalônica no que tornou ali naquele momento. Mas Paulo vai ser zeloso, vai trazer a palavra, aí você vê o que era ensinado e o que Paulo prega. É algo que esclarece, que te fundamenta, que te capacita e que te dá esperança e paz. Paz, não te deixa em confusão, fica tranquilo, Deus traz paz ao coração. Não é difícil perceber que as duas epístolas são similares. Aproximadamente um terço da primeira é reafirmada na segunda. Em 2 Tessalonicenses, Paulo é mais formal e objetivo, e em 1 Tessalonicenses, do que em 1 Tessalonicenses. Isso é explicado pelas circunstâncias de um pouco mais conturbadas, né? Naquele momento. Isto é explicado pelas circunstâncias um pouco mais conturbada naquele momento. Vejamos agora um quadro comparativo das duas epístolas. 1 Tessalonicenses, Paulo fala da consolação no início da epístola, dá encorajamento, fala da escatologia e depois da volta de Cristo. Foi a 1 Tessalonicenses. Foi essa escatologia, essa volta de Cristo, que inebriou as pessoas lá, os falsos mestres, os falsos pregadores, que começaram a disseminar um conhecimento que não tinha nada a ver com o que Paulo havia dado e ensinado. 2 Tessalonicenses, correção, Paulo entra com correção, né? Ele traz ali a palavra de saudação e tal, correção, exortação. Que exortação? Exortação não é bronca não, muita gente pensa que é bronca. Exortação é chamar a pessoa para o centro da vontade de Deus, ou seja, o conhecimento verdadeiro. Fala da escatologia e agora vai falar do dia do Senhor, porque essa era uma das confusões que estava acontecendo lá. Vamos ver agora que os pontos desenvolver, escatologia na epístola, o problema escatológico da igreja. Segunda epístola aos Tessalonicenses apresenta também o tema, segunda vinda de Jesus. Havia crentes naquela igreja que agiam como se o dia do Senhor já houvesse chegado. Paulo exortou veementemente os que, usando o pretexto da imediata volta de Jesus, não queriam mais trabalhar. Vamos ver aí, 2 Tessalonicenses, a minha irmã vai ler, capítulo 3, versículo 8, o presbítero vai ler 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 10 ao 11, a irmã vai ler primeiro, 3, 8, depois o irmão lê o 3, do 10 ao 11, já achou? Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Maravilha! Pode ler, presbítero. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Quer dizer, as pessoas ouviram a palavra escatológica, ao invés de eles assimilarem para uma santificação mais profunda com Deus, né? Um andar em santificação, começaram a criar caramiolas, começaram a não trabalhar, alguns começaram a se encostar. Eu não quero trabalhar, mas quero comer. Então Jesus vai voltar hoje ou amanhã ou depois, a gente não sabe, mas vai ser agora. Então eu vou lá comer na casa do presbítero, né, presbítero? Ficar lá comendo uns 15, 20 dias. Ó, todo dia a mesma comida, não. Um dia eu quero comer carne, outro frango, né? Mas é ir exigindo, né? Aí Paulo falou, ei, peraí, principalmente, ó, alguns mestres, né? Que se diziam doutores da palavra, profetas, né? Doutrinadores, eles estavam se encostando nas pessoas para viver às custas dos outros. Paulo vai falar, ó, a ideia de Paulo aqui é essa, ó, eu dei o testemunho quando passei aí. A ideia é que Paulo, mesmo 3 semanas em Tessalônica, Paulo fez alguma coisa para sobreviver, porque ele falou, ó, ninguém viva sem trabalho. Por que ele está falando? Porque ele fez isso, alguma coisa Paulo levava com ele, ou Paulo fez para adquirir trabalho. Paulo não se encostou em ninguém, provavelmente ele foi para a casa de alguém, mas contribuiu.
ele mostrou isso. Em Corinto ele estava mostrando isso. Paulo estava em Corinto com Priscila e Áquila fazendo tenda, junto com Silas e Timóteo. Eles trabalhavam durante todo o dia e durante a parte da tarde, ao cair da noite, eles iam para pregar a palavra de Deus. Qualquer lugar que ele chegava, ele ia para a sinagoga pregar os judeus. Quando o judeu não aceitava, ele ia para uma casa. A igreja estava no lar, como nós aqui estamos. A igreja que está na casa de fulano, a igreja que está lá. Igreja não é templo de pedra, a igreja é a reunião dos santos. A igreja pode estar na casa de alguém, reunida numa sala, num quintal. A igreja pode estar reunida numa escola. Quando você estiver reunido ali, você clamar a Cristo, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Porque a igreja não é pedra, como muitos hoje estão pensando. A igreja é indivíduos. Nós somos igreja e templo do Senhor. Então quando Paulo está falando isso, Paulo está dizendo assim, eu vos deixei o exemplo, que trabalhe para não ser pesado a ninguém, que não coma, não viva às custas de ninguém, principalmente os obreiros. Se puder, trabalhe. Hoje nós sabemos que tem pastores que são totalmente separados para a obra. Isso também a Bíblia nos informa isso. Então eu não estou dizendo aqui, não estou pregando contra os pastores hoje que são integral na igreja, que vivem ali com o salário da igreja, mas que viva com o salário, mas que trabalhe, que respeite a igreja, que tenha pudor no falar com a igreja. Eu conheço e vejo pela internet pastores que não têm pudor para falar com a igreja, fala com a igreja como se estivesse falando com um grupo de malandros a qual eles estão pastoreando. Tem pessoas que sobem para púlpito para chamar a igreja de mané. Os obreiros estão lá, família, chefe de família, ô mané! Estou falando, mané é tua avó, rapaz, tua mãe, você, que é o mané. Zé Ruela. Ah, é Zé Ruela, né, minha irmã? Zé Ruela. Já ouvi muito isso. Já ouviu muito isso, né? E eu também já ouvi de face a pessoa falando, e já ouvi pela internet. Mané é você, sem educação, não tem princípios das escrituras. Pode falar, presbítero. Eu tenho comentado que nos dias de hoje tem se levantado muita gente, ainda mais agora com a internet, as pessoas estão do outro lado, tem que ter cuidado com o que recebe, né? Porque tem pessoas se levantando com o nome pastor. O Brasil é um lugar que as pessoas se cismar de adorar um cachorro, não pode adorar, ninguém pode falar nada. Né? E ninguém fala nada, e ninguém fala. Ninguém fala. Faz o que quer. O sujeito se levanta como um pastor e começa a falar um monte de bobagem, e a intenção, é o que você já foi falado no início, é de olho no bolso, é dinheiro. É dinheiro. Eles não têm intenção em almas para Cristo. E aí causam todos esses problemas. Aí quando surge o ventilador, espalha tudo, aí o que acontece? É o pastor, e procuram sujar e defamar o nome da igreja, o nome de Jesus. Mas esses mesmos não tem nada a ver com o pastor, nunca foi chamado. Nunca foi chamado. O problema é que o povo, o mundo em si não entende isso. Mas a doutrina bíblica não é para o mundo, a doutrina bíblica é para a igreja. A igreja bem doutrinada, ela pesca no mundo e traz para dentro da igreja para ser transformada. Ele sai o bagre, né, fedorento lá do mundo, aquele baiacu inchado de pecado, chega na igreja, ele recebe a palavra de Deus, ele passa pela metamorfose e vira ali o peixe verdadeiro que vai dar sabor a Deus e à sociedade em sua volta. A verdade é essa. Então, como o irmão falou, é algo certo, é verdadeiro. As pessoas se intitulam pastores, na internet está cheio. Quem tem visão de águia. Tá cheio. Quem tem visão de águia, né? Quem tem visão do Cristo, ouvido. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Isso, verdade, ouve o que o Espírito diz à igreja. Se não ouvir o que diz pra a gente fica assim, Verdade. Fica tapado, fica cego. Eu não fico. Porque a Bíblia está, tu tem em suas mãos o caminho da vida eterna. Você lê, a pessoa começa a meter o pé pelas mãos. Então o que eu vejo hoje é as pessoas às vezes começar a pregar. Agora, por esses últimos tempos, está na época, eu vejo as pessoas começar a falar do dízimo. Alguns falam de dízimo e eu fico olhando assim, eu falei, falou, mas não ensinou nada. Aí tem outros que falam contra, e mete o pau no dízimo, diz que os pastores são ladrão. Não, pastor não é ladrão não. Pastor é administrador dos bens do reino de Deus, mas tem que administrar para o reino de Deus, não é para o bolso dele nem para a família dele não, é para o bem do reino. E você hoje não está vendo a riqueza do reino ser aplicada no reino, está aplicada na vida dos pastores. Tu olha, o cara mora no maior apartamento, tem carro de primeira linha, melhor carro, tem avião,
tem agenda, pode falar, irmão, aqui é a participação. Fazenda. Tem fazenda de não sei quantas mil cabeças de gado, uma vergonha. Tem gente aí que meu querido, país. não tem jeito. Ó, Paulo morreu, ele só tinha a roupa do corpo dele. Eu não estou pregando pobreza aqui não, porque eu já falei aqui que tem pastores que são integral na obra, eles são dignos do salário. Eu estou falando para gente que é metido administrador e estão roubando o reino de Deus. Eu vou fazer uma pergunta, eu vou usar o meu ministério, tá? Que ainda está gatinhando. Não dei nem um passo do tamanho do dedinho mindinho do meu pé ainda, mas já dei o tamanho do dedinho mindinho, né? Dei um traço de 10 centímetros no meu ministério. Mas se você olhar, vocês são testemunha disso. Nós já construímos 3 igrejas na África, vamos construir a 4ª. E reformamos uma. E alimentamos crianças durante toda a pandemia. Estamos com esse projeto em pauta e em evidência. Estamos fazendo isso. Aí tem gente que diz, mas o senhor é louco, você está dando dinheiro para os outros. Eu falei, não estou dando dinheiro para os outros. Quem traz essa bênção para a minha mão é Cristo. Ele traz a minha mão porque Ele está me dando dignidade, né, de administrar isso. E eu sei para o que Ele está querendo que eu faça. Se eu colocar no meu bolso, então eu estou sendo infiel. Eu estou sendo um ladrão. Né? Então, para você entender mais ou menos. Então vamos lá. A escatologia reafirmada. À medida que Paulo exorta aquela igreja, ele também reafirma a doutrina da volta de Cristo, apresentando seus principais elementos. Paulo não deu, né, igual já vi pessoas fazer, ensinam a meia verdade, depois, não, irmão, depois eu trago a palavra melhor sobre isso, e nunca traz, deixa a igreja com aquela semente ruim lá no coração. Então era melhor tu nunca ter aberto a tua boca para ensinar aquilo que você mesmo não tem certeza. Paulo ensinou na primeira e agora ele está desenvolvendo o tema e fundamentando. Paulo vai começar ali, ó, a perspectivas, né, dessa volta, convicção da recompensa para os santos, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, abre o carro, e a irmã vai abrir em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, né, a convicção da recompensa para os santos, versículo 10, 2 Tessalonicenses, quem está aí pode ler, olha. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então o que o apóstolo está falando ali? Só um pouquinho, minha irmã. O que o apóstolo está falando aqui? Que tem que se viver em santificação, porque a santificação, o que é a santificação? É a prática dessa palavra. Essa santificação glorifica a Deus. Glorifica a Deus. E quando você se santifica por essa palavra, significa que você acolhe o amor ao quê? A verdade. Olha o que a irmã vai ler agora aí, o 2:8. Vê só. E então será revelado o inimigo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Amém. Como é revelado? Como é revelado o iníquo? Como é revelado? Como que você sabe que você está no lugar que é treva? Tem aquela história, né, que o sol, uma história infantil, que o sol constantemente ele aparecia todos os dias e tinha uma caverna que ficava de frente para o nascimento do sol. A caverna era virada para o leste. E toda vez que o sol saía, o sol cantava uma melodia: caverna, caverna, e a caverna lá, virada para o sol, aquela escuridão, o sol ainda entrava um pouquinho que o sol entrava, aí o sol liberava aquela canção, caverna. Um dia a caverna falou assim: eis-me aqui, sol, o que é que você quer? Aí o sol falou assim: sai para fora e veja a luz. Ela disse: eu não conheço a luz, não conheço, e não posso, não quero sair, eu tenho medo. Tanto o sol clamar, um dia a caverna disse assim para ele, centenas e milhões de vezes:
A caverna é você, tá? Somos nós. Um dia a caverna diz assim: eu não tenho condição do homem no seu estado pecaminoso ir por ele só a Deus. Não. Ainda que Deus nos chame por meio da sua palavra. Mas um dia a caverna, ela falou: Sol, faz o seguinte, eu não posso ir aí, mas tu pode vir aqui. O Sol falou: tu permite que eu entre em você? Ela: eu permito. Venha, Sol, e conheça a escuridão que há em mim. O Sol falou: pois não, caverna, estou indo. A luz, o Sol enviou a luz, aí a luz saiu entrando dentro da caverna. O Sol entrou dentro da caverna, e conforme o Sol ia entrando dentro da caverna, a caverna saiu daquele estado de treva e começou a ficar maravilhada, que ela olhava para os lados, ela via os musgos na parede, ela via alguns micro-organismos, ela via aquelas gotas, ela via, tinha muita riqueza dentro dela, muita riqueza de ouro, prata, safiras, e a caverna nunca tinha visto aquilo. Quando a luz entrou e quando o Sol chegou no final e falou: caverna, onde está você? Ela: eu estou aqui. E a caverna embriagada. E o Sol: o que foi, caverna? Ela: não, eu nunca vi todas essas maravilhas, eu nunca vi, eu vivi aqui todo esse tempo e não sabia que existia. Irmão, entenda isso com o Espírito. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. A caverna falou: eu não sabia. A caverna são os pecadores que estão mortos no delito e pecado, vivem na prostituição, na idolatria, na imoralidade, no roubo, na mentira, na inveja, na ganância, em toda a sorte de podridão. Gálatas 5 fala sobre isso, tudo que é pecaminoso contra Deus, quebra dos princípios divinos. E a caverna viveu naquela escuridão e não tinha prazer em si mesmo. Quando a luz entrou dentro dela, que ela viu que há riquezas no coração do homem que está lá no tráfico, a mulher que hoje está na prostituição, a pessoa jovem que está na prostituição, no homossexualismo, no lesbianismo, você que o diabo conseguiu te destruir, te desfigurar, te colocar na vida de tanta escuridão que você só tem ódio, sentimentos ruins dentro de você. Permita a luz desse sol da justiça entrar dentro de você, e quando essa luz entrar dentro de você, você vai ver que há uma vida para se viver, que você não consegue viver porque você está em escuridão. E quando o Sol chegou no final de tudo, o Sol entrou, olhou para a caverna: por que você está assim? Ela: não, é porque agora eu vejo, a caverna começou a ver os brilhos da safira, a vida que Deus havia botado dentro do ser humano, e o ser humano não enxerga, está entendendo? Para viver o amor, a esperança, a fé, a união, andar junto, respeitar, amar as pessoas não conseguem ver isso em trevas. Aí o Sol perguntou para a caverna: agora eu quero que você me mostre as trevas, eu quero conhecer as trevas. E a caverna olhou para todo lado e diz: não tem mais trevas, não tem mais trevas. Então você não pode ir por sua natureza adâmica cair na luz, mas peça a luz para entrar dentro de você, que ela vai te mostrar. Então esse povo estava desse jeito em Tessalônica. Eles viram a luz, vislumbraram a luz, mas as trevas estavam abafando a luz. O que é as trevas? As trevas é o falso ensino. E Paulo fala agora em 2 Tessalonicenses da recompensa, que é se santificar em Cristo, que é esperar no Senhor. O que é esperar no Senhor? Não é você ir na igreja todo domingo? Esperar no Senhor não é como muitos estão barganhando com Deus. E eu conheci pessoas assim: não, pastor, eu sou dizimista. Mas eu conheci a vida do camarada, todo torto, vivendo em pecado. E eu falei para ele: o que tem a ver você ser dizimista? Aí eu falei para ele, curto e de maneira suave, educadamente: dízimo não leva ninguém para o céu, dízimo não salva ninguém, dízimo não é tábua de salvação para ninguém. O dízimo faz parte da sua vida de adoração, completa a sua vida de adorador, daquele que ama a Deus. Então, para você falar que ama a Deus, você tem que ter uma vida completa, tem que saber todos os pormenores que envolve a tua adoração a Deus, para você ser verdadeiro adorador, porque são esses que os meus olhos, diz Deus, procuram pela face da terra, para que eu possa ser adorado por eles, fazer deles meus adoradores. Ou seja, quem tem disposição de aprender e colocar em prática o dízimo é parte dessa prática, não é a tauba da salvação. Aí a pessoa ficou: não, mas pastor, eu falei: não, irmão, o irmão tem que vigiar, porque senão o irmão vai bater na porta. Acolher a verdade, olha só, convicção da vitória final de Cristo. Quem é que tem convicção da vitória final de Cristo?
senão aquele que acolhe a verdade. O que é acolher a verdade? É conhecer a palavra e abraçar essa palavra, praticar ela. Não importa que as pessoas estão falando de você, viva a palavra de Deus, que muitas vezes as pessoas vão chegar, igual já falaram, né, de pessoas perto de mim, não, fulano agora foi para a igreja, está metido. Eu falei, mas por quê? Eu dona de bobo. Por quê? Metido como assim? Não, porque antigamente ele vinha, ele estava aqui, ali, agora ele não vai mais. Eu falei, porque às vezes agora, por causa do novo entendimento que ele tem, esse tipo de ambiente não está fazendo bem a ele, porque você acha normal, ele já não acha mais. Por que eu não vou para perto de certos grupos mais? Não que eu sou contra aquelas pessoas, não, porque eu não vou ficar lá, porque às vezes é palavrão, tá entendendo? Fala da vida sexual dos outros, fala de porneia dos outros, fala de coisas íntimas da vida dos outros, cobiçam a esposa dos outros, falam de coisas imorais da família dos outros. Então não tem como um ambiente saudável para mim. Então eu vou para um ambiente onde eu possa ter uma conversa sobre política saudável, sobre futebol, que é muito legal, cada um tem seu time, não é pecado, mas desde que seja saudável, que não tenha palavrão, que não tenha certas expressões que levam, tá, a falta de pudor para a sociedade e a Deus. Quando você agride a sociedade, está agredindo a Deus, com coisas imorais, porque os princípios de Deus é para todos os seres. Então às vezes nós não estamos lá. Então o que é amar a verdade, acolher ela, aceitar Cristo, né, e viver a palavra, ou seja, em plena santificação. A santificação é viver a palavra. Santificação é você botar uma roupa até aqui, gogó, aí para a igreja, aquela cara de peroba, e lá na tua casa gato na light, lá na tua casa gato na água, quando você vai fazer compra, você vai na Casa Bahia, dá o golpe, 5 anos depois tu volta para dar outro golpe. Eu conversei com a pessoa, não, eu comprei um jogo de sofá, comprei um fogão, dei a entrada e depois paguei mais nada. Aí eu falei, mas aí você não vai ter, porque eu estou desempregado. Não, a pessoa já foi para lá com essa intenção e deu golpe. Aí falou, não, mas aí você, não, daqui a 5 anos meu nome está limpo, eu vou lá e compro de novo. Agora não vai assim. Aí graças a Deus que parece que tiraram isso, que fica o nome limpo, depois de 5 anos fica assim, o nome limpo para tu abrir uma conta. Mas as empresas agora estão guardando estão comprando e guardando para o camarada ver, pô, o cara é caloteiro, não dá não. Por isso que às vezes você não tem crédito mais, porque a Bíblia diz, que a santificação nos traz essa bênção. Mais vale a tua vida de honestidade e ter o bom nome, a boa fama, do que monte de ouro e riqueza em prata e você ter má fama. Você com má fama, nem tendo dinheiro, as pessoas querem negociar contigo, sabe que você é desonesto. Agora a pessoa vê, não tem dinheiro, mas ele chega numa lojinha que ele está acostumado a comprar, o patrão, dono da loja, vem, meu querido, pois não, o que isso quer? Isso quer o quê? Eu queria um caminhão de terra, um caminhão de pedra, cimento, as pessoas não vendem fiado, tem que pagar. Queria um caminhão de pedra, um caminhão de terra, queria cano PVC, queria isso, e vou pagar aqui 10 sacos de cimento adiantado, o resto só pode financiar, com prazer, já estou enviando agora. Vai, daqui a pouco, manda enviar, vez primeiro todo mundo. Por quê? Você é o quê? Um bom pagador, ele sabe que você vai pagar. Então é venda feita, dinheiro seguro, ele sabe. Então quando você é um caloteiro que não anda em santificação, ninguém quer te dar crédito. Isso é a pior fase da vida do ser humano. Perde a confiança até dos de fora e dos de dentro. Os pontos, né, os propósitos, a justiça sobre a perseguição, os perseguidores. 2 Tessalonicenses 1,6, quem achou pode ler. Agora vamos fazer a leitura, que já estamos chegando no final da nossa lição. Então veja, a justiça sobre os perseguidores, 2 Tessalonicenses 1,7, deixa aberto aí, irmã, que eu vou falando. O Carlos leu 1,6, a senhora vai ler o 1,7. 1,6. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. O que Paulo está falando assim? Vocês estão sendo atribulados, perseguidos, né? Estão batendo em vocês. Mas Deus, de fato, vai dar tribulação a esse povo também. Sabe o que Paulo está falando aqui? Hoje vocês estão perseguidos e eles estão se alegrando. Mas na manifestação do Senhor, ele vai vir como justo juiz. Quem vos perseguiu vai pagar o preço de cada pecado cometido contra vocês, porque Deus é justo, ele vai fazer.
eles vão perecer eternamente. Olha só, descanso aos atribulados, 1 versículo 7, a irmã. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder. Quer dizer, quando o Senhor se manifestar, aquele que é perseguido vai ter descanso, mas aquele que persegue vão ter tribulação. Castigo aos que rejeitam o Evangelho. 2 Tessalonicenses, do versículo, capítulo 1, do versículo 8 ao 9. Vai, Carlos, lê. Do 8 ao 9. Capítulo 1? Capítulo 1 agora. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. E essa aqui é a recompensa daqueles que perseguem. Está sendo perseguido? Então o que você faz? Vai haver uma justiça e eterna destruição. Vê aqui o que diz ao 9, que ele leu, versículo 9. Cuidado com esse ensino que as pessoas dizem aí, que morreu, acabou, é extinto, que a punição divina é extinção. Deus não fez ninguém para ser extinto, não. Homem não é dinossauro, tá? Homem é homem, mas de semelhança de Deus. Tem umas pessoas que gostam de pregar esse evangelho para dinossauro. Homem não é dinossauro, não. Não porque não tivéssemos esse direito. Não, peraí, deixa eu ver. É do 1,8, estou lendo aqui do 8 ao 9. Diz assim o 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Irmão, não é extinção, é banido. Olha, presta atenção. Banidos da face do Senhor, ou seja, da presença do Senhor e da glória do seu poder. O que Deus está falando aqui? Vai ter uma dimensão chamada lago de fogo, aonde o diabo e seus anjos, todos aqueles, os homens que amam, cometem e praticam a iniquidade, vão estar lá, separados, é uma dimensão fora, vão estar vivos, existindo lá, fora da comunhão com Deus, enquanto a igreja que fez a vontade de Deus vai estar dentro do propósito divino. Homem não é dinossauro, homem é homem, dinossauro foi extinto, acabou, não existe mais. Agora homem, corpo, alma, espírito, que traz dentro dele o DNA divino, o que Deus te deu não termina, por isso tem paraíso e por isso o Sheol existe. Quem morre hoje sem Cristo vai para o Sheol, é o lugar intermediário do lago de fogo. Quem morre hoje com Cristo vai para o paraíso, lugar intermediário da vida eterna, da cidade santa que vai ser descida do céu, adornada por Deus para os seus santos habitarem. Louvor do nome do Senhor Jesus. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 1,10, né? E a irmã vai ler o 2,1, né? Primeiro ele vai ler 1,10. Louvor do nome de Cristo. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Glória a Deus. Pode ler, minha irmã. Ora, irmãos, rogamos vós pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então, quando Jesus vier, o que o presbítero Carlos levou? 1,10, né? Então diz aqui, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado entre todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho, ou seja, a pregação de Paulo foi aceita pelos tessalônicos, firme. Então, o que é que faz com que o nome de Deus seja glorificado? É a igreja que anda na palavra. Então, quando o pregador está pregando e trazendo a igreja para o centro da vontade de Deus, está entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Está entendendo? Essa igreja glorifica o nome do Senhor. Quando eu prego, tem igrejas aí que não estão glorificando Deus, glorificando seus bolsos, igual o irmão falou, é verdade.
que eu prego o evangelho que leva as pessoas à cobiça da vida material. Você aqui vem que Cristo vai te fazer rico, você vai arrebentar, você vai... Isso aí, meu querido, é uma mentira. Dá 10 vai ganhar 20, dá 100 vai ganhar 1000. Isso é uma mentira, mas deslavada. E o que acontece? Verdade, o que acontece hoje? A pessoa prega o evangelho que santifica. A santificação por si só, ela torna o homem trabalhador. Está entendendo? Ela torna a mulher trabalhadora. Ela torna o homem mais antenado com Deus e na sua vida social, humanamente falando. Ele não vai querer ser mais um no meio da multidão, ele vai querer se destacar. Destaque-se como? Fazendo a vontade de Deus. Quando eu faço a vontade de Deus, eu vou me profissionalizar. Eu vou me capacitar. Isso fala de estudo, de fazer curso, de buscar, porque ele quer um posicionamento melhor na sociedade e por sua vez no reino de Deus. Quer ver só? Você é um membro que quer ser operante no corpo de Cristo. Mas eu não tenho dom, igual o pastor Américo disse, nada de pregar, de nada. Seja operante. Invista no seu profissionalismo, nas suas capacidades intelectuais. Faça um curso, arruma um bom emprego, coma do melhor dessa terra, viva do melhor dessa terra, vista o melhor dessa terra, viaje para toda parte do mundo, se você puder, curta muito com o seu marido, com a sua esposa, com a sua namorada, com a sua noiva, viva regaladamente e seja um mantenedor do reino de Deus. Oferte, dizime, mostre lá, não, eu tenho uma vida com Deus de santificação, sou profissional, sou capacitado, Deus tem me dado a comer e beber e viver do melhor da terra, mas eu sou parceiro do reino de Deus, eu sustento a obra de missão, eu sustento a minha igreja, eu tenho prazer de ser ofertante, de ser dizimista, porque eu sou adorador. Não, é porque eu estou negociando, dou 10 para receber 100, dou 100 para receber 1000, hipocrisia, mentira, fanatismo e heresia. Mentira, isso não leva ninguém para o reino de Deus, nem doutrina de Deus, isso é destruição final. Vamos ver aqui o ponto C do 3.2, falamos ponto B, falamos ponto A, o ponto B, agora vamos ponto C, operosidade do ministério da iniquidade. Aqui que está o problema, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 6 ao 7, presbítero, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, depois a irmã, presbítero, lê. Então será de fato revelado o inimigo, a quem o Senhor Jesus matará com um sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vida. A senhora vai ler o 2:8. Pode ler. E então será revelado o inimigo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vida. Por que o iníquo é revelado? Porque o iníquo é revelado. Porque Paulo diz que então será revelado o iníquo. Porque o iníquo ainda não foi revelado. Nós já estamos vendo os sinais deles. Os sinais do iníquo estão na sociedade de um modo geral, no mundo inteiro. Querem que implantar um sistema de vida, de filosofia de vida, de padrão, de estilo de vida, onde o pai pode casar com a filha pode casar com o pai, onde o irmão pode se relacionar com a irmã se relacionar com o irmão, aonde um homem de 40 anos pode pegar uma garotinha de 10, 12 anos e fazer sexo. Oi? Colocar chip, fazer um monte de coisa. Tu teria mandado a irmã ler o 6, eu acho. 2:8. O 8 mandou eu ler. O 6, ele inicia o que ele está dizendo aqui, o que o detém. É o que o detém. O detém ainda, o versículo 6. Pode ler de novo aí, se o irmão quiser ler. O versículo 6 diz: e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado, somente em ocasião própria. Qual é a ocasião própria? Porque Jesus está dizendo que Jesus vai destruir ele com o sopro da sua boca. Porque a ocasião própria vai ser quando o Espírito Santo for retirado, no sentido de retirado como aquele que
convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, porque o Espírito Santo não vai ser retirado da terra como muitos pensam que vai sair da terra, não. O diabo vai estar agindo, o Espírito Santo vai estar aqui. Por quê? Mesmo ele agindo, ele vai ser limitado, mas Deus vai permitir ele enganar as pessoas, destruir aqueles crentes desviados, como nós conhecemos, destruir a própria humanidade. Mas por que o inimigo vai ser retirado? Quando o Espírito Santo sair, aquele que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, que trabalha na lei moral do indivíduo, sendo cristão ou não, ele vai ser retirado. Ou seja, a ação de convencer, a ação de dar resistência ao homem, para que o diabo não leve ele para um desenfreamento de uma vida pecaminosa, desgovernada, como um caminhão descendo de serra abaixo com 40 toneladas sem freio. O camarada vai ser destruído. Então ele vai ser retirado, então vai ser revelado, porque aí o homem vai poder viver a totalidade da sua iniquidade. Vai virar a verdadeira Sodoma e Gomorra. A coisa vai rolar frouxo, mas por pouco. O pecado é algo tão nocivo, pernicioso e destruidor, que o próprio Deus vai dar pouco tempo. Por quê? Por que pouco tempo, pastor? Porque a santidade de Deus não vai permitir o pecado durar muito tempo no globo que ele criou. Deus não vai permitir. De algo tão imundo, tão nojento que é, ele vai vir e vai destruir o iníquo com o sopro da sua boca. Ele vai vir para intervir, porque ele não fez o homem para viver o pecado. Irmão, pecado é a vontade do diabo no coração do homem. Aí tem muita gente hoje que está se gabando, né? Mulheres que traem seus maridos, marido que trai mulheres, homens que se tornam homossexuais, mulheres que se tornam lésbicas. As pessoas fogem do padrão divino da sua vida que Deus deu, do curso natural da vida, e acham que pode ir à vontade. Não pode. O preço vai ser caríssimo. Você acha que você tem liberdade, que tu está vivendo? Deus permite. Deus está permitindo, mas não está aceitando. Deus está permitindo, mas não está aceitando. E as pessoas estão achando que elas podem tudo. Não pode tudo. Eu costumo falar para as pessoas, ó, não pode tudo. Eu evangelizava um jovem homossexual. E eu falava assim, rapaz, Deus está te dando uma oportunidade. Um rapaz mais alto do que eu, né? Ele tinha se transformado em uma verdadeira mulher. E eu falei, rapaz, você pode mudar isso, você pode voltar, Deus pode te abençoar, Jesus pode todas as coisas. Ele ficava me olhando, às vezes os olhos dele enchiam d'água. Ele não tinha força para largar aquilo. Aí, isso foi mais ou menos naquela época que nós estávamos lá na igreja, lá, quando nós aceitamos Jesus, foi em 1989 ou 92, 91, mais ou menos essa época, assim, não me recordo bem. Aí quando veio a época da AIDS, né, que começou a pegar AIDS nos artistas famosos, e ele foi acometido disso. Eu ainda fui visitar ele, e quando eu fui visitar ele pela última vez, né, porque eu tinha uma loja, ele tinha uma loja do lado da minha, e a gente mantinha ali conversa, diálogo, eu sempre evangelizei ele. E um dia o rapaz falou, poxa, vai lá visitar fulano. E eu fui visitar ele. E quando eu cheguei na casa dele, entra, eu entrei, fui até com a minha esposa. Ela não quis entrar, deixei ela no carro, fui lá visitar ele. Aí quando eu cheguei, assim, ele estava sentado, irmão, o mau cheiro, ele estava cheio de bolas pretas no corpo, assim. E eu olhei para ele, eu falei, ah, Jesus. Aí ele olhou para mim, tudo bom? Eu falei, tudo bem, como é que está você? Estou bem. Eu falei, não, com certeza vai dar tudo certo. Aí perguntei a ele, e aí, já botou tua alma no seguro? O que é alma no seguro? Aceitar Jesus como Salvador. E ele balançou a cabeça assim, não. E ficou na vida dele, e ali ele morreu com aquela enfermidade. Quer dizer, o iníquo desfigurou ele de tal maneira que ele colheu, né? Ele colheu o fruto daquilo que ele plantou. E ele não tinha força nem para falar comigo moralmente sobre o assunto. E eu também não fui lá para condenar ele, fui mesmo para fazer uma visita social. Até orei por ele, pedi a Deus para ter misericórdia dele. Ele recebeu a oração, mas ele falou, não aceitei Jesus. E morreu sem aceitar Jesus, mas aceitou o peso da escuridão da caverna. Ele viveu o tempo todo ali na caverna sem vislumbrar a beleza da salvação. Então, engano generalizado na terra, 2 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 11 ao 12, né? E a destruição total do mistério da iniquidade, que é do ministério da iniquidade, que nós já lemos que é o 2:8. E temos aqui engano generalizado.
capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, do 11 ao 12. Pode ler quem achou aí. 2 do 11 ao 12. E por isso Deus enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade antes tiveram prazer na iniquidade. Então, o que Paulo está dizendo aos Tessalonicenses? A igreja de Tessalônica: olha, vocês têm que crer na mensagem que eu vos tenho pregado, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Então, você não está dando crédito à mensagem hoje? Você quer viver sua vida regaladamente no pecado? A Bíblia diz que aquele homem rico, ele plantou, colheu muito e disse para si: oh, minha alma, tu tem muito em depósito, né? Se fala da saúde do indivíduo. Viva regaladamente, porque não te faltará nada. Ou seja, tu não vai ter falta de oportunidade de gozar, comer do melhor dessa vida que eu angariei para mim. Então aquele homem angariou para ele um estilo de vida a qual era contra a vontade de Deus. A Bíblia diz que o anjo estava do lado dele e falou para ele assim: louco, tu pensa que a vida é do jeito que tu quer, que tu tem liberdade de fazer qualquer coisa? Existe uma lei, crendo você ou não, ela rege a sua vida. Tu é louco. Esta noite vão pedir a sua alma, e o que tu tem, para quem será? Quer dizer, a riqueza que ele conseguiu vai ser para quem? Nem para ele mesmo, nem para ninguém. Ele morreu sem salvação, foi para o inferno. Por quê? Renunciam à verdade, não se deleitam na verdade e se deleitam na injustiça. Se tu se deleitar da injustiça, por ela você vai viver, por dela você vai receber seu galardão. Enigmas na epístola aos Colossenses. Alguns textos não foram explicados em detalhes pelo apóstolo Paulo. A seguir apresentamos 2 enigmas da epístola, mostrando as posições mais aceitas entre os estudiosos. Mais tarde a igreja desenvolveu esse conhecimento. Homem da iniquidade. O que é o homem da iniquidade? Mais conhecido como anticristo. O homem da iniquidade é visto em toda a Bíblia, mas de maneiras distintas. Ele aparece desde Gênesis como a semente definitiva da serpente. Quem é a semente definitiva da serpente? São os filhos gerados por Satanás, pelo diabo. Pastor, quem são os filhos da serpente? São os homens de natureza caída, que insistem em resistir à verdade e continuar com sua vida promíscua e imoral, não aceitando os desígnios de Deus para ele, mas aceitam os folclores, aceitam os conhecimentos filosóficos desse mundo, que são impuros, que levam o homem, comamos e bebamos porque amanhã vamos morrer, então faremos tudo porque o corpo é pó, o pó voltará e não precisa de mais nada, vamos viver à vontade, vamos sentir prazer por meio desse corpo porque é o que nos resta. Não é verdade. Nós habitamos num corpo que é o receptáculo de nossa alma, e a alma é o receptáculo do Espírito, e o Espírito é o receptáculo, templo de Deus. E o homem sem Deus só tem um ser que habita dentro dele, é o diabo. E o diabo muitas das vezes toma a natureza do homem, torna ela avesso àquela que Deus criou e apresenta ao homem o mundo da iniquidade, da imoralidade. Pode ver que todo o caminho do homem ímpio é imoral. Se come demais, se bebe em demasia, fica bêbado, embriagado, fala besteira, comete crime, assassinato, destrói a família dos outros no trânsito. É homem que matam suas esposas embriagadas, mulheres que matam seus maridos embriagados, filhos que matam pai que matam filho por causa da embriaguez, porque o homem está atolado naquilo que o diabo governa, naquilo que o diabo faz, naquilo que o diabo é rei, naquilo que o diabo é dono. Foi profetizado pelo profeta Daniel, capítulo 9, versículo 7, quem abriu pode ver aí, e Daniel capítulo 11, irmã Denilda, capítulo 12, versículo 11, quer dizer, o próprio profeta Daniel profetizou a esse respeito. Daniel 9, 7, quem achou pode ler, profeta Daniel, e profeta Daniel capítulo 12, versículo 11, né? Foi confirmado por Jesus, né? Mateus, está aqui,
capítulo 24. Eu vou ler Mateus 24. Daniel 9:7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras, por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Então quer dizer, a senhora vai ler Daniel 12:11. Agora deixa eu ver aqui. O que o profeta está falando ali? As transgressões que foram cometidas contra Deus. Que são transgressão? Quebra dos princípios basilares, imutáveis da palavra de Deus. O povo estava vivendo a prática da mentira, do roubo, do adultério, do homossexualismo. Essas coisas de hoje é a mesma coisa de lá. Não mudou nada não. A coisa só tem avultado, ou seja, aumentado. Os homens têm descoberto, por causa da tecnologia, novas maneiras de viver vidas pecaminosas, atrás e na busca do prazer, contra os princípios divinos. Para essas pessoas, vão ser condenadas, vão ser destruídas pelo seu próprio estilo de vida. Daniel 12, versículo 11. Lê, minha irmã. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Então o profeta está dando uma palavra ali, mais ou menos, quando Deus vai agir. Isso aí é uma incógnita, pessoas inventam um monte de coisa. Mas o que fala ali? Quando o sacrifício foi deixado de ser feito. Desde quando o sacrifício foi deixado de ser feito, vai haver tantos dias e vai vir o Senhor que vai destruir todas as coisas. Mateus capítulo 24, versículo 15 diz assim, ó: Quando pois virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ou seja, o que é quando você vê o abominável, né? Quando pois virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. O que é o abominável no lugar santo? Na realidade isso já aconteceu? Já aconteceu. O templo deixou de existir. O abominável já está em operação. O que é o abominável? Os falsos mestres e profetas que se arrogam para si direitos, que se tomam os lugares celestiais, que são posições eclesiásticas na igreja de Cristo, e não ensinam a verdade. É um abominável tentando ser puro e levando o povo às impurezas. Isso já está acontecendo. Isso é a preparação do fim, não é o fim ainda. As pessoas estão pregando falso evangelho, pregando evangelho nenhum, levando as pessoas a uma vida de qualquer maneira, desordenada. Paulo fala que quem vive desordenadamente quer viver uma vida desordenada, não viver na direção da palavra de Deus, fazendo a tua própria vontade do coração, indo atrás de doutrinas, de invencionices que os homens estão fazendo, mas não seguem a pureza do evangelho, não querem ouvir a sã doutrina, porque a sã doutrina vai ser rejeitada, porque o homem que está na igreja perdeu a afeição à verdade. Ele quer uma vida de prazeres. Ele quer. A Bíblia não impede você de viver uma vida de prazeres. Não. Tenha o seu prazer com a sua esposa, com o seu marido. Vá curtir a sua vida de noivo, vá curtir a sua vida de namorado, mas deixe que tudo seja com decência e ordem. Vai viver a sua vida prazerosa, vai fazer seu piquenique, vá para a churrascaria, vá para a pizzaria, viva a sua vida regaladamente, mas no Senhor. Deus não impede isso, mas as pessoas gostam de ir para beber, para cheirar, para fumar maconha, para sair do juízo, para depois sair com o carro disparado, destruindo, matando a família dos outros. Essas coisas têm acontecido. Homem da iniquidade. Quem é o homem da iniquidade? Aqueles que não abraçam a verdade, aqueles que não se deixam ser tomados por esta palavra. Então o livro de Apocalipse, Apocalipse 19,
do versículo 19 ao 20. Apocalipse 19, do versículo 19 ao 20. E Apocalipse capítulo 20, versículo 10. O que fala lá? Vai mostrar ali o final, o fechamento dessas coisas. Quem é o que detém? Quem é o que detém para que o pecado não se avolume mais no mundo como está querendo? Aqui no Brasil está uma briga, né? Os nossos legisladores estão querendo dar moralidade àquilo que é imoral, estão querendo tornar legal aquilo que não é legal, estão querendo tornar aceitável aquilo que moralmente não é aceitável. Então nós já estamos vendo aí esse espírito, né? Essa educação anticristo. Quando diz anticristo, é anti a ética de Deus para o homem, tentando inundar, invadir o coração do povo brasileiro. Então vamos lá, Apocalipse 19, do versículo 19 ao 20. Olha lá, pode ler. Apocalipse 19, do 19 ao 20. E vi a besta e os reis da terra, com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram hoje adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde como enxofre. 20:10 Apocalipse. E o diabo que os enganava foi lançado no fogo, no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, que de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Com ele, todos aqueles que amam, cometem e praticam a iniquidade. O ministério da iniquidade está em operosidade desde o dia em que Adão foi enganado. A operosidade desse ministério é tão grande que entrou no coração de Caim, trabalhou o coração de Caim, começou a colocar a semente da iniquidade à luz, para que não só a humanidade presente do momento do fato pudesse ver a desgraça que é o ministério da iniquidade, como hoje no futuro nós temos a revelação da desgraça que aconteceu lá atrás por meio desta palavra. O irmão assassinou o outro, sangue inocente no chão. O ministério da iniquidade veio para destruir a inocência, destruir os homens. É o conhecimento do bem e do mal largado na mão do indivíduo sem Deus, totalmente dominado por Satanás, que explora esse conhecimento no coração do homem, abafando o bem e dando luz somente ao mal. As pessoas se sentem poderosas hoje quando mata a outra, quando são criminosos e têm poder muitas das vezes de definir até o final da existência de outro ser. As pessoas estão se avultando no pecado e mais do que nunca nós estamos nesses dias. As pessoas hoje são criminosas, estão destruindo a vida das outras, roubam e matam por um celular, matam por apenas uma palavra, matam por cobiça, matam porque são filhas do diabo. A verdade é essa. E esse ministério está chegando ao fim e Deus dará o pago a cada um segundo as suas obras. Aquele que detém a maldade no mundo ainda está presente e permanente entre nós até que ele seja retirado. Quem é esse alguém que resiste? É o Espírito Santo por meio da igreja. Por isso que o apóstolo Paulo diz para Timóteo: pregue no tempo e fora do tempo. Que o Espírito Santo possa falar melhor em seu coração. Que o Senhor trabalhe em sua vida. Não aceite viver fora dos planos e projetos divinos. Tenha consistência no seu coração. Ame esta palavra, aprenda essa palavra e deixa que ela permeie a sua vida. Não viva segundo a vontade do seu coração, porque o seu coração é enganoso, e se você viver segundo a vontade do seu coração, vai colher a morte eterna, que é separação total de Deus, vai viver eternamente desse jeito.
infelizmente. Conclusão: a doutrina do regresso do Senhor requer equilíbrio entre a espera e a ação. É uma perspectiva que deve estimular santidade, não a indolência, ou seja, a preguiça, a prostração, né? A vadiagem. Tem muita gente que é vadio, que não gosta de trabalhar. Tem muito crente vadio, porque fica vadiando por aí, mas não quer ler essa escritura, ele não busca conhecimento da palavra. A prostração, ele fica prostrado, ele não tem força para a prática do bem, mas gosta de ir lá morder a cebola do Egito, gosta dos melões do Egito, dos pepinos do Egito, são preguiçosos, não gostam de ler as escrituras, não vêm à escola bíblica dominical, não participam de culto de doutrina, gostam de cultos que prometem mundos e fundos a eles, que trabalham dentro da cobiça de seus corações, de seus próprios interesses, não do culto que expõe a palavra de Deus como objeto, como bisturi do Espírito que tira a podridão de dentro de nós e nos dá uma vida mais equilibrada dentro da sociedade. Não roube, não engane, não fale mentira, não seja fofoqueiro, seja uma pessoa de Deus, não seja malicioso, não seja metido esperto porque você é só um homem. Satanás vai entrar no seu coração, vai te enganar, vai pensar que você tem dinheiro, né? Tem muita gente hoje assim na igreja, se tornou pastor, né? Ele acha que ele agora é um tipo de gangster, que ele pode ser mais do que todo mundo, melhor do que todo mundo. Não, meu querido, você só está perdendo o teu tempo, enganando o seu coração, e vai colher aquilo que você tem plantado. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que o Espírito Santo coloque no seu coração a vigilância, a constância e a perseverança, porque o final disso tudo é o galardão que se chama vida eterna e viver com Cristo e estar com Cristo para sempre. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Pastor Américo Gomes, seu irmão em Cristo, seu servo. Um beijo no seu coração, a paz de Cristo. Na semana que vem, 1 Timóteo. Grande abraço, Ministério Dófica. Uma bênção de Deus para o seu coração.